Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 10 de fevereiro. O Supremo Tribunal Federal retoma julgamento de processo que discute o direito ao esquecimento. Família de vítima de crime praticado nos anos 50 no Rio de Janeiro questiona a reconstituição do caso em programa de TV. Esse é o destaque de hoje e você vai ver também. Tribunal Superior Eleitoral arquiva 2 ações contra o presidente Jair Bolsonaro por supostos disparos em massa pelo WhatsApp. Governo de São Paulo pede que o Supremo obrigue o Ministério da Saúde a reabilitar leitos de UTI no estado. Operação Lava Jato. Ministério Público Federal acusa ex-ministro José Dirceu e ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, por suposto esquema de corrupção na estatal. O plenário do STF deu continuidade hoje ao julgamento sobre o chamado direito ao esquecimento na área civil. Na semana passada, o relator, ministro Dias Toffoli, considerou que esse direito seria incompatível com a liberdade de expressão. Nesta quarta, foi a vez de mais 4 ministros se manifestarem sobre o tema. Quem recorreu ao Supremo Tribunal Federal foram os irmãos da vítima de um assassinato de grande repercussão em 1958, no Rio de Janeiro. O crime foi tema de um programa de TV em 2004, que exibiu cenas da reconstituição do assassinato e imagens da vítima ensanguentada. Os irmãos alegam que não autorizaram a exibição das imagens e pedem reparação por danos morais. Nessa quarta-feira, a sessão foi retomada com o voto do ministro Nunes Marques, que divergiu em parte do relator. Embora o ministro reconheça que não há o direito ao esquecimento, ele reconheceu aos familiares da vítima o pedido de indenização por dano moral. Se a matéria era artística e não jornalística, volto a insistir, que se trocasse os nomes dos envolvidos, de modo a evitar a desnecessária exposição da vítima verdadeira. Nem se pode dizer que o programa teria utilidade social, por exemplo, de ajudar na captura dos culpados pelo crime. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o relator. No entendimento dele, o reconhecimento amplo, genérico, abstrato do direito ao esquecimento traz presente o traço marcante da censura prévia. Não reconheço na Constituição Federal a existência de um abstrato e genérico direito ao esquecimento em relação a fatos reais e concretos ocorridos no passado e contados novamente, ou recontados, narrados novamente no presente, de maneira séria, lícita, objetiva, fidedigna e respeitosa. Já o ministro Edson Fachin divergiu dos demais ministros e reconheceu o direito ao esquecimento, mas sem aplicá-lo ao caso específico. Voto pela parcial procedência da ação para reconhecer a existência de um direito ao esquecimento no ordenamento constitucional brasileiro e, no caso concreto, negar que a pretensão dos requerentes triunfe sobre a posição de preferência da liberdade de expressão e do direito à informação. A ministra Rosa Weber votou em seguida. Além de inconstitucional, a exacerbação do direito ao esquecimento é exemplo do tipo de mentalidade que, revestida de verniz jurídico, com a devida vênia, direta ou indiretamente, contribui para, no longo prazo, manter o país culturalmente pobre, a sociedade moralmente imatura e a nação economicamente subdesenvolvida. Eu acompanho o eminente relator negando provimento ao recurso extraordinário. Depois, o julgamento foi suspenso e deve ser retomado nesta quinta-feira. A Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo entrou com uma ação no STF para que o governo federal seja obrigado a reabilitar leitos de UTI no estado.
O pedido é para que o governo federal financie 3.258 leitos de UTI que estão em funcionamento, mas deixaram de ser custeados pelo Ministério da Saúde. Segundo o governo do estado de São Paulo, até dezembro do ano passado, o Ministério custeava 3.822 unidades. Agora, na segunda onda da pandemia, são 564. Em entrevista coletiva na manhã de hoje, o governador João Dória disse que seguiu o protocolo, fez as solicitações e aguardou um posicionamento, mas diante da falta de retorno, decidiu acionar o STF. A Procuradoria-Geral do Estado se baseia no entendimento constitucional que compete à União promover, planejar e zelar pela saúde de todos os brasileiros. E a seguir, TSE rejeita 2 ações contra o presidente Jair Bolsonaro por suposto disparo em massa de mensagens pelo WhatsApp nas eleições de 2018. Voltamos já. A Constituição Federal Brasileira, ela é o alicerce de toda a estrutura econômica, social, política e jurídica brasileira. Ela prevê direitos fundamentais como direito à intimidade, à privacidade, direito à livre expressão. Portanto, é muito importante que todo cidadão tenha o conhecimento dos seus direitos. O Ministério Público Federal denunciou o ex-ministro José Dirceu e o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, por suposto esquema de corrupção em licitações e contratos de serviços compartilhados da Diretoria de Serviços da estatal. Além deles, outras 13 pessoas são acusadas por crimes que variam de formação de cartel, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e fraude à licitação. Essa é a primeira denúncia oferecida no âmbito da Lava Jato Paranaense, depois da integração com o Grupo de Ação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. Ao todo, a Lava Jato já soma 131 denúncias contra mais de 530 acusados. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou 2 ações do PDT contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o vice, Hamilton Mourão. Eles eram acusados de abuso de poder econômico. De acordo com as ações de investigação judicial eleitoral, Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, então candidatos ao Palácio do Planalto em 2018, teriam se beneficiado de mensagens disparadas em massa pelo WhatsApp, promovendo a campanha deles e atacando adversários. As ações foram movidas pela coligação Brasil Soberano, formada pelos partidos Avante e PDT. Antes de julgar a questão, os ministros analisaram uma preliminar. A coligação Brasil Soberano pediu que as ações contra o presidente e o vice fossem julgadas junto com outros processos sobre o mesmo assunto que tramitam no TSE. O ministro Edson Fachin votou a favor, mas a maioria dos ministros não acolheu o pedido. No mérito das 2 ações, todos os ministros julgaram que elas são improcedentes. O plenário seguiu o voto do relator, ministro Luiz Felipe Salomão, de que não havia prova da ligação da campanha da chapa presidencial com a contratação do impulsionamento de conteúdo. Não houve nenhuma prova de que essas 600 linhas telefônicas, dentre elas apenas 3 teriam sido detectadas para desenvolver esse tipo de serviço e, mesmo assim, como são empresas de marketing, não há nenhuma ligação entre elas e a campanha eleitoral, salvo que foram produzidas naquele período. O Tribunal Superior Eleitoral não é um ator político. Aqui não se trava um terceiro turno das eleições e, evidentemente, o nosso trabalho não se dá em função de preferências pessoais, mas sim à luz dos argumentos trazidos pelas partes e dos elementos probatórios constantes do processo. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou que os instrutores de ensino técnico profissionalizante do Senai sejam reconhecidos como professores. A decisão acolheu o recurso da Federação dos Trabalhadores na Educação do Estado do Paraná. A entidade pedia na Justiça que todos os empregados do Senai, denominados instrutores e monitores, fossem enquadrados como professores e que a carteira de trabalho deles fossem retificadas. A alegação é que os profissionais desempenham funções típicas de professor, como ministrar,
planejar e preparar aulas, além de elaborar todo o material de ensino. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região negou o pedido por entender que, para serem enquadrados como professores, os instrutores deveriam atender às exigências da CLT. O artigo 317 da Consolidação das Leis do Trabalho estabelece que o exercício remunerado do magistério em estabelecimentos particulares de ensino exigirá apenas habilitação legal e registro no Ministério da Educação. O relator do recurso de revista da Federação na 3ª turma do TST, ministro Brito Pereira, lembrou que a não observância de exigência formal para o exercício da profissão de professor não afasta o enquadramento do instrutor em curso profissionalizante nessa categoria. Segundo ele, o TST reconhece a condição de professor do empregado contratado como um instrutor de ensino por estabelecimento de educação profissional. O entendimento do tribunal é que a exigência prevista no artigo 317 da CLT é de natureza formal para o exercício da profissão de professor, devendo ser observado primordialmente o princípio da primazia da realidade. A decisão foi unânime. Também por unanimidade, a 4ª turma do TST determinou a aplicação da hora noturna reduzida ao período em que o empacotador trabalhou após as 5 horas da manhã. O empregado sustentou na reclamação trabalhista que nos períodos em que trabalhou no turno da noite, essa redução não foi considerada e que as horas diurnas prestadas após o trabalho noturno também não eram contadas dessa forma. Por isso, ele buscou a Justiça do Trabalho para pedir o pagamento dos adicionais noturno e de horas extras corretamente calculados. Em primeiro grau, o pedido foi aceito. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Minas Gerais reformou a sentença. De acordo com o TRT, a contagem especial se aplica apenas ao período de 22 horas às 5 horas da manhã do dia seguinte. O empacotador recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso, ministro Caputo Bastos, explicou que a redução da hora noturna se estende também às horas diurnas prestadas em prorrogação ao horário noturno. A interpretação do relator foi baseada no artigo 73, parágrafo 5º da CLT. Assim, a 4ª turma determinou a aplicação da hora noturna reduzida ao período em que o empacotador trabalhou após as 5 da manhã. A 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido para impugnar uma ordem de despejo em São Paulo. Os embargos de terceiro foram a via processual utilizada pela defesa dos ocupantes de um imóvel em São Paulo para impugnar uma ordem de despejo em ação na qual não fizeram parte, ajuizada contra o suposto locatário. No recurso especial julgado pela 3ª turma do STJ, o imóvel ocupado há mais de 10 anos por 13 famílias foi arrematado em asta pública e o arrematante ajuizou a ação de despejo contra o suposto locatário. Ele foi citado, mas deixou o processo correr à revelia. O pedido do arrematante foi acolhido na Justiça com a expedição da ordem para desocupação do imóvel. Contra essa decisão, foram opostos embargos de terceiro pelos moradores do imóvel. Em primeiro grau, o juiz extinguiu o feito sem julgar o mérito, sob o fundamento de que os embargos não seriam a via adequada para impugnar a ordem de despejo. O entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, os ocupantes do imóvel alegaram que os embargos seriam um único meio para defender a posse, já que não integram a suposta relação locatícia. A relatora do recurso especial, ministra Nancy Andrighi, lembrou que parte da doutrina e da jurisprudência do tribunal adotaram o entendimento de que os embargos de terceiro não teriam cabimento na execução de sentença proferida em ação de despejo. Ao votar por indeferir o recurso, a relatora explicou que a ordem judicial de despejo não se enquadra em ato de apreensão judicial, a fim de autorizar a oposição dos embargos de terceiro. A turma seguiu o voto da ministra relatora. Hoje, a Advocacia Geral da União completa 28 anos. Nesse tempo, a instituição cresceu e conta com o trabalho de quase 10 mil colaboradores, entre advogados, procuradores federais, servidores e estagiários, espalhados pelos 26 estados da federação, mais o Distrito Federal. A Advocacia Geral da União nasceu junto com a Constituição Federal em 1988. Mas foi em 1993 que a Lei de Criação da AGU foi assinada.
Exatamente hoje, no dia 10 de fevereiro, a Advocacia Geral tem como função principal a representação judicial e extrajudicial da União e representa os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. E também outros órgãos autônomos, como o Tribunal de Contas e o Ministério Público da União. A AGU exerce ainda outra função, a de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo, papel essencial para dar segurança jurídica ao Estado brasileiro. Além dessas, uma outra forma de atuação da AGU são as conciliações. Milhares de acordos são fechados todos os anos, trazendo economia e redução na demanda de processos no Poder Judiciário. Só no ano passado, mesmo com a pandemia, a AGU se destacou. Economizou quase 10 milhões de reais aos cofres da instituição. Realizou, em média, 80 mil atividades por dia, quase 2 milhões de contestações, 668 mil recursos, 163 mil ações de cobrança, 110 mil acordos judiciais celebrados e quase 80 mil participações em audiências e sessões judiciais. O advogado-geral da União, José Levi Melo do Amaral Júnior, em mensagem pelo aniversário da instituição, agradeceu o empenho de membros e servidores e destacou que o trabalho realizado permite a aplicação de políticas públicas que beneficiam o cidadão. A todas as pessoas que fazem a AGU diariamente, que levam a Advocacia Geral da União na boa direção do interesse público, do bem comum, da segurança jurídica, proporcionando aos gestores da União, proporcionando às políticas públicas da União segurança jurídica. E no próximo bloco, saiba quais são os tipos de ataques mais comuns feitos por hackers e como se proteger. Em instantes. A Constituição Federal de 1988 é importante, pois retoma um modelo político-jurídico focado na democracia e nos pressupostos de liberdade e igualdade, que também fundamentam o Estado democrático de direito e os anseios do povo brasileiro. A Carta Magna é fundamental à organização e à implementação dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, representando assim um grande avanço rumo à consecução dos direitos sociais do Estado. A Justiça do Distrito Federal determinou que uma consumidora deve ser indenizada em R$3 mil por danos morais por receber cerca de 250 ligações de cobranças em 12 dias. Quando o telefone toca e o número é desconhecido, lá vem. Pode ser telemarketing. E não adianta bloquear porque logo vem outro. As empresas usam o call center para fazer contato com o cliente e principalmente fazer cobrança. Em alguns estados, existem leis que regulamentam essa prática e estabelecem limites de contato com clientes. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, uma lei de 2019 determina que as ligações não podem ultrapassar a 3 chamadas por dia. Mas quando isso se torna abusivo e constrangedor, acaba no judiciário. Foi o que aconteceu com uma consumidora em Brasília, no Distrito Federal. Ela pediu na Justiça indenização por danos morais e que o banco pare de fazer ligações e mandar mensagens de WhatsApp. Em 12 dias, ela recebeu aproximadamente 250 ligações de cobranças, 60 em apenas um dia. O banco alegou que não praticou nenhuma ilegalidade, mas a juíza entendeu que, nesse caso, mesmo com a inadimplência da cliente, houve cobrança abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. A juíza entendeu também que há meios legais para buscar o pagamento sem constranger e determinou, além da interrupção do contato telefônico com a cliente, o pagamento de R$3 mil por danos morais e mais de R$9 mil por descumprir decisão liminar. Ainda cabe recurso. Atenção consumidor, no comércio ou na prestação de serviços, se a oferta de um produto for feita, o fornecedor tem o dever de entregar o que foi anunciado. Quando isso não ocorre, o cliente que se sentir prejudicado pode acionar a justiça e denunciar o ocorrido pela prática do chamado descumprimento da oferta. A Rafaela comprou um guarda-roupas, pagou por ele, mas até hoje não recebeu a mercadoria. Na época eu ia comprar guarda-roupa na loja mesmo, só que quando eu abri no site, eu vi do mesmo guarda-roupa com preço bem menor. Aí eu chamei o moço, no Message, aí eu fui conversando com ele e ele pediu para fazer um depósito, e eu fiz o depósito. E o produto chegaria em 5 dias.
Até ontem não chegou, quem sabe hoje, né? O Marcelo queria um tênis para passeio. Também realizou a compra, mas recebeu um produto bem diferente. Eu comprei um tênis, veio um outro tipo de tênis. Eu tentei ligar, entrei em contato, mas impuseram uma série de burocracias e tal. Eu acabei desistindo e ficando com o produto errado mesmo. Situações como essas, em que uma loja oferece um produto ou serviço e não entrega ao cliente exatamente aquilo que foi prometido, são consideradas como descumprimento da oferta, o que garante ao consumidor buscar o ressarcimento do valor pago ou até mesmo uma indenização na justiça. A juíza Patrícia Viale Nicolini, que atua na primeira vara civil da comarca de Cambuí, no sul de Minas, diz o que está vinculado à oferta de um produto ou serviço vendido, seja em loja física ou virtual. Isso engloba não só a publicidade, mas a quantidade, o modo de consumo, a qualidade e tudo aquilo que diz respeito à forma de pagamento também, há essa vinculação naquilo que a gente chama de pré-contrato. E quando o produto recebido é superior ao que foi comprado pelo consumidor, a Justiça entende que também houve o descumprimento da oferta. E, nesses casos, o comprador deverá avisar a loja e recusar a mercadoria, como esclarece a juíza Patrícia Nicolini. Se você recebe um produto de melhor qualidade, só que não atende às suas necessidades, você também pode recusá-lo. Aceitar um ou outro produto similar ou ainda rescindir e receber as perdas e danos. Por medo de cair em golpes e comprar produtos que não estão mais no estoque, o Ricardo, que é gerente de um buffet, prefere comprar em lojas bem avaliadas pelos demais consumidores. Leio quem já comprou e aí faço a compra com algum pagamento seguro, né? Eu não pago diretamente no site. Eu olho um outro cadastro para fazer o pagamento. Na segunda reportagem da série Ataques Cibernéticos, veja os tipos de ataques mais comuns feitos por hackers. Especialistas dão dicas para criar barreiras robustas de proteção. Por muitos anos, documentos importantes foram guardados em lugares como esse aqui. Mas hoje em dia não seria exagero dizer que cabe muito mais informação num celular do que num espaço como esse. Mas tem um detalhe muito importante em relação a isso. Basta eu trancar essa grade aqui e eu sei que todas as informações que estão na papelada lá dentro estão seguras. Mas quando as informações estão no ambiente virtual, os perigos são invisíveis. E é por isso que se investe tanto na proteção de sistemas. Uma pesquisa realizada em 44 países, inclusive no Brasil, mostrou que 57% das empresas planejam aumentar os investimentos em cibersegurança em 2021. Hoje, de qualquer lugar do mundo, uma pessoa com certa habilidade pode usar um dispositivo para tentar invadir uma rede. E todo mundo quer se proteger disso. Lembra da tentativa de ataque no primeiro turno das eleições de 2020? As barreiras de proteção do TSE garantiram a defesa do sistema. Segundo a Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal, um grupo de hackers dos Estados Unidos, da Nova Zelândia e do Brasil foram responsáveis por gerar 486 mil conexões por segundo no site do tribunal, para tentar derrubar o sistema. Esse tipo de ataque é chamado de negação de serviço. Criminosos, eles acabam invadindo diversos celulares e computadores e quando eles têm um alvo, eles pedem para que todos esses dispositivos se conectem e simulem uma conexão ao serviço e ao alvo, fazendo com que esse alvo fique congestionado e ninguém mais que de fato quer usar o serviço utiliza. E é claro que existem outros tipos de ataque. É o que se chama sequestro de dados. De alguma maneira, entra um vírus dentro da organização, faz uma criptografia de todos esses dados, então você já não... ninguém mais tem acesso àqueles dados, e aí eles enviam um e-mail pedindo dinheiro para que te mande a chave desse cofre. E o terceiro, que eu acredito que ele depende muito do papel das próprias instituições e organizações agora, são ataques a vulnerabilidades de softwares
que, por exemplo, a organização já utiliza. É muita criatividade, né? Para impedir essas invasões, é preciso ter um sistema robusto de segurança. Mas tem um detalhe: por mais que existam diversas barreiras virtuais, se não houver o cuidado do homem, qualquer sistema fica vulnerável. Este especialista e consultor de defesa, segurança e inteligência falou sobre a importância que o usuário tem na defesa de um sistema. Nós temos dados muito sensíveis no contexto do nosso judiciário. E eu não estou falando apenas de processo. Nós temos a base biométrica do eleitor, um ativo muito sensível, muito caro. Ele tem que ser protegido. Existem soluções, sim. Tem como se construir uma estrutura muito robusta, investindo em pessoal, qualificando o pessoal, desenvolvendo uma mentalidade de segurança, desenvolvendo a cultura da segurança. É possível de se contrapor a um problema desses. Não é impossível, não. Amanhã, na terceira reportagem da série Ataques Cibernéticos, veja o que diz a Lei Geral de Proteção de Dados. E mais, os detalhes da Deep Web, um espaço virtual de difícil acesso onde diversos crimes são cometidos. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você.